Durante a história do espiritismo no Brasil, ele nem sempre foi praticado enquanto uma religião. Quando ele chegou no Brasil lá no final do século XIX, muitos o praticavam enquanto uma ciência ou enquanto uma filosofia, assim como também tinham as pessoas que entendiam que aquilo era um corpo de doutrina e praticavam como uma religião. O objetivo do meu trabalho é entender como que, através dos estudos do Novo Testamento, que surgiram e foram se estruturando principalmente nos últimos 10 anos, como que eles reafirmam essa característica cristã de religião do espiritismo no Brasil. Então, na minha pesquisa, eu entrevistei alguns coordenadores de grupos de estudo do Novo Testamento, alguns coordenadores do NEP, o coordenador do Miudinho e alguns ex-membros do Grupo Emmanuel também, para entender qual é a justificativa que eles têm para ter começado a fazer esse tipo de estudo dentro do Centro Espírita. E a principal justificativa é que, desde Kardec, ele já fazia esse tipo de estudo com o que aconteceu no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles entendem que Kardec levantou a ponta de um véu e agora eles estão querendo levantar o resto do véu, ou seja, a interpretação que Kardec teria feito no Evangelho segundo o Espiritismo, eles estão tentando copiar Kardec, então estender para todo o Novo Testamento essa interpretação. E é muito baseada na questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que já pisou na Terra que serve de guia e modelo, e os espíritos respondem Jesus. Então, eles entendem que, baseada nessa pergunta e nessa resposta, se tornou um dever religioso espírita estudar o Novo Testamento. E também por entender que o Espiritismo é a terceira revelação, sendo a primeira os 10 mandamentos de Moisés, a segunda revelação, o Evangelho de Jesus, e o Espiritismo a terceira. Então, seria lógico que fosse feito um estudo cronológico dessas 3 revelações divinas na Terra, para que se pudesse exercer de melhor forma o Espiritismo no Brasil. Durante o terceiro Congresso Espírita Brasileiro, também foi lançada a tradução do Novo Testamento pelo Haroldo Dutra Dias. Ele fez essa tradução, ele mesmo, do Novo Testamento, com a pretensão de ser uma tradução neutra de direcionamento teológico, com muitas notas de rodapé. Então, depois que foi lançada essa tradução, que na verdade não é do Novo Testamento inteiro, é só dos 4 evangelhos e dos Atos dos Apóstolos. Depois dessa tradução, o movimento espírita passou cada vez mais a ter mais interesse sobre o estudo do Novo Testamento em si. Então, depois do lançamento desse grupo do Evangelho segundo o Espiritismo no âmbito da FEB, o César Perry, que então era o presidente interino da instituição, ele solicitou que fosse criado um núcleo de estudo do Novo Testamento no âmbito da FEB, com membros antigos do Grupo Emmanuel de Belo Horizonte, que já tinham experiência nesse método de estudo e análise aprofundado do Novo Testamento, e que esse grupo fosse levado no âmbito da FEB, que assim pudesse se espalhar pelos centros espíritas brasileiros ligados à FEB. Então, de 2012 para 2013, surgiu o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP, no âmbito da FEB, que tinha uma proposta muito parecida com a proposta do Grupo Emmanuel.
Então, quais são esses grupos de estudo do Novo Testamento? Eles surgiram em 1997 em Belo Horizonte, liderados pelo Honório Abreu, sua esposa e mais 2 casais de amigos. Eles faziam um estudo diretamente do Novo Testamento com uma interpretação espírita. Esse grupo foi ficando bastante famoso em Belo Horizonte, até que em 1997 ele foi adotado pela União Espírita Mineira, que mudou seu nome para Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus e disseminou esse grupo de estudo e essa metodologia pelos centros espíritas de Minas Gerais. O Grupo Emmanuel continua existindo em Belo Horizonte. Um momento importante para os estudos do Novo Testamento foi em 2010, quando teve o 3º Congresso Espírita Brasileiro, que foi em comemoração ao centenário de nascimento do Chico Xavier. As pessoas voltaram a ter interesse das obras, voltaram a ler as obras do Chico Xavier, que são em grande parte de exegese bíblica. Então começaram a surgir artigos e palestras sobre interpretação da Bíblia pelo movimento espírita. Dada esse grande interesse sobre as obras de exegese bíblica, o então diretor da FEB, Antônio César Perry, montou um grupo que começou em 2012, no âmbito da FEB, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse grupo era inédito, não existia antes dentro da FEB. Esse movimento de estudo aprofundado do Novo Testamento, ele gera 2 movimentos interessantes do ponto de vista sociológico para o espiritismo no Brasil. De um lado, os espíritas estão cada vez mais se direcionando para se reafirmar como uma religião cristã através das obras assistenciais e também através do culto cada vez maior a Jesus Cristo. Mas, por outro lado, eles também estão cada vez mais querendo se diferenciar de outras religiões, também dentro do campo religioso brasileiro, quando eles adotam esse discurso de que a interpretação deles é destituída de teologia e de dogmatismo. Então, eles têm a interpretação própria deles do Novo Testamento, então buscam se diferenciar, portanto, da interpretação católica e evangélica. Então, essa dinâmica diferente que o espiritismo está aproximando dentro do campo religioso espírita, e também do ponto de vista sociológico serve como uma venda do seu produto religioso, seu produto que é a interpretação bíblica. Atualmente existem 59 NEPs pelo Brasil todo, os EMEGs não são contabilizados pela UEM, e o miudinho existe só em Uberaba. Um outro grupo importante de estudo do Novo Testamento surgiu em 2012 em Uberaba, liderado pelo Aloysio Elias. Ele fazia um estudo particular sobre o Novo Testamento, também com a interpretação espírita. E em 2016, esse grupo passou a ser gravado e disponibilizado no YouTube com o nome de Miudinho. O censo demográfico de 2010, feito pelo IBGE, aponta que o espiritismo contava com 2% da população, a religião católica com 64,6% e a religião evangélica com 22%. Em 2017 foi feita uma pesquisa pelo Datafolha, uma pesquisa amostral,
que aponta que o espiritismo dobrou de tamanho de 2010 para 2017, passando de 2% para 4%. A religião católica diminuiu de 64,6% para 52%, e a religião evangélica subiu de 22% para 32%. Essa prática se tornou tão importante e está cada vez sociologicamente mais direcionando o espiritismo para esse lado mais religioso e mais cristão, se aproximando do catolicismo e do protestantismo, lógico, relembrando sob o olhar sociológico, devido ao trabalho religioso, nos termos de Pierre Bourdieu, que os produtores da religião fizeram em cima desse trabalho de interpretação do Novo Testamento. Ou seja, só de ter feito essa tradução, um espírita ter feito uma tradução do Novo Testamento, ter publicado mais de uma edição, a FEB ter feito uma coleção de livros só com as interpretações que Emmanuel fez do Novo Testamento, das cartas de Paulo. Então foi feito muito trabalho religioso por pessoas muito importantes nesse sentido, porque são muito ligadas ao Chico Xavier. Então a figura do Chico Xavier, que já tem a maior legitimidade dentro do segmento espírita, essas pessoas que foram muito próximas a ele também vieram nessa onda dessa legitimidade e ao assegurar e trabalhar para essa prática também ganharam esse status. Quando a FEB adotou para si essa prática, ela instituiu como se fosse uma prática oficial dos centros espíritas ligados à FEB. Então, muitos centros espíritas, vendo que essa prática estava florescendo na FEB, decidiram também adotar nas suas casas, pelo Brasil todo. Então foi Então por isso que essa prática se disseminou tão facilmente dentro do movimento espírita.